Bom dia, gente. Vamos entrar na presença de Deus em nome do Senhor Jesus. Foi pago um alto preço lá na cruz, pelo sangue precioso de Jesus, para que eu pudesse adentrar além do santo lugar. Rompeu-se o véu para que eu pudesse te adorar. Foi pago um alto preço lá na cruz, Pelo sangue precioso de Jesus. pelo sangue precioso de Jesus, para que eu pudesse adentrar além do santo lugar. Rompeu-se o véu para que eu pudesse te adorar. Foi selada com sangue minha consagração. Hoje o santo dos santos é o meu coração. Além do véu te adorarei, na terra e nos céus te exaltarei, Rei dos reis. Naquele dia a terra estremeceu, o cordeiro que foi morto já venceu e tem a chave nas mãos, pois ele ressuscitou. A morte e o inferno ele derrotou. Foi selada com sangue minha consagração. Hoje o santo dos santos é o meu coração. Além do véu te adorarei, na terra e nos céus te exaltarei, Rei dos reis. Foi selada com sangue minha consagração. Hoje o santo dos santos É o meu coração. é o meu. Além do véu Te adorarei, na terra e no céu te exaltarei, Rei dos reis. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós entramos, meu Deus, na Tua presença em oração. E queremos Te agradecer, meu Pai, por estarmos aqui na Tua casa, por estarmos aqui na Tua presença. Queremos Te agradecer, meu Pai, por mais uma oportunidade de estarmos aqui, meu Deus, e poder contemplar a Tua presença, poder ouvir a Tua palavra. Te agradecemos, meu Pai, por estarmos aqui em família, a Tua família, meu Pai. Te agradecemos, meu Senhor, porque o Senhor tem sido tão maravilhoso conosco. O Senhor tem feito por nós, meu Pai, além, muito além daquilo que nós
pretendíamos, meu Senhor. O Senhor tem nos mostrado, meu Pai, o Senhor tem nos revelado a Tua graça, nos revelado o Teu amor, meu Pai. O Senhor tem sido tão bom para conosco, meu Senhor, porque quando o Teu Evangelho foi revelado a cada um de nós, saiu um peso tão grande dos nossos ombros, meu Pai, o peso da condenação, o medo da morte. Sabe, meu Pai, antigamente nós nos esforçávamos tanto, meu Pai, nós nos esforçávamos tanto para merecer a Tua bondade, meu Pai, para merecer a Tua atenção. E hoje nós descobrimos, meu Senhor, que a Tua bondade, ela foi revelada no Senhor Jesus. E quando nós olhamos para Ele, nós enxergamos a Tua bondade. Quando nós olhamos para Ele, por tudo que Ele fez por nós, pelo sacrifício que Ele fez por nós, nós entendemos, meu Pai, nós entendemos que o que o Senhor espera, o que o Senhor deseja, é que nós paremos e olhemos para Ele, porque tudo vem do nosso Senhor. Por isso Ele disse: sem mim nada podeis fazer. Ó meu Senhor, que esta manhã seja uma manhã abençoada na nossa vida, que o nosso coração, meu Pai, ao participar da Santa Ceia de hoje, se encha de amor, de alegria, de confiança, porque o Senhor deu a vida por nós, para nos salvar. Então, meu Pai querido e amado, abençoe e dirija esta reunião, esteja à frente, meu Pai, de cada oração, de cada canção, da mensagem, e que tudo venha ao encontro da nossa necessidade espiritual, que tudo seja para realizar a Tua vontade, meu Pai, em nossa vida. É o que nós te pedimos, meu Deus, para a honra, glória e louvor do Senhor Jesus. Foi selada com sangue minha consagração. Hoje o Santo dos Santos é o meu coração. Além do véu te adorarei, na terra e nos céus te exaltarei, Rei dos reis. Foi selada com sangue minha consagração. Hoje o Santo dos Santos É o meu coração. Além do véu te adorarei, na terra e nos céus te exaltarei, Rei dos reis. Diga assim: meu Deus, abençoe a nossa vida nesta manhã com a Tua presença. Nós te pedimos em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Digam graças a Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode sentar, gente. Queria que você abrisse sua Bíblia em 1 Coríntios. No livro de 1 Coríntios, capítulo 11. Na semana passada, nós tivemos a primeira ceia e nós falamos a respeito da importância do corpo de Cristo na Santa Ceia, que é para a nossa saúde física, para a nossa saúde espiritual e também para a nossa longevidade, não é? Como a Bíblia ensina. E hoje nós vamos falar um pouco a respeito do sangue. Acredito que é o principal elemento
dentro do cristianismo. A gente precisa entender o valor do sangue do Senhor Jesus. Acharam aí 1 Coríntios 11, versículo 26? Diz assim, olha: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Então, olha aqui um pouquinho. O que é anunciado na Santa Ceia? A morte do Senhor até que Ele venha. Por que ao invés de anunciar a morte, não se anunciou o nascimento? Todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciai o meu nascimento até que eu venha. Por que não é o nascimento? Por que a Santa Ceia, por exemplo, ela não fala assim, anunciar os milagres de Jesus até que Ele venha? As transformações de vida até que Ele venha. Por que a Bíblia não diz assim, anunciais a minha ressurreição até que eu venha, mas fala anunciar a minha morte? Por quê? Porque a morte de Jesus é mais importante que o nascimento, é mais importante que os milagres. A morte de Jesus é mais importante que a ressurreição, porque se não fosse a morte dele, não teria nem milagre e nem ressurreição. Toda a obra do Senhor Jesus se resume a uma palavra: a morte. Por isso que Ele disse, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes desse cálice, o que é que nós temos que anunciar? A morte. O que é anunciar? O anúncio fala sobre algo. O anúncio, ele anuncia, é ou não é? O anúncio, ele comunica. O anúncio transmite. Então, quando a Bíblia diz que Jesus quer que nós anunciemos, Ele quer que nós falemos para as pessoas a respeito da sua morte. Por quê? Porque é na morte dele que nós temos vida. A nossa vida depende da morte de Jesus. Nós precisamos compreender a morte de Jesus para desfrutarmos da vida que Ele nos deu através da sua morte. Tá certo? Muito bem. Então, eu queria que você abrisse a sua Bíblia agora, lá no Velho Testamento, o segundo livro da Bíblia, que é o livro de Êxodo. Quero ler com você qual foi o início da Santa Ceia. Êxodo capítulo 12. Vocês se recordam, pessoal, que várias vezes nós já falamos aqui na igreja que o Velho Testamento ele é muito importante porque ele anunciava o Novo Testamento, não é? A lei anunciava a graça. O Velho Testamento era uma profecia a respeito do Novo Testamento. Então, quando eu leio o Velho Testamento, eu estou lendo uma profecia. Quando eu leio o Novo Testamento, eu estou lendo a profecia cumprida. E aqui nós vamos ler uma profecia sobre a Santa Ceia. No capítulo 12, a partir do versículo 1, o título é A Instituição da Páscoa. Versículo 3 diz assim: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. No versículo 5, o cordeiro será como? Sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. O versículo 7, tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta das casas em que o comerem. Versículo 7. Agora, o versículo 11 em diante, 11 ao 13. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandália nos pés, cajado na mão, comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei
na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei o quê? Juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir o quê? A terra do Egito. Muito bem, esse episódio aqui, ele marca a Páscoa, que para os judeus é uma festa que eles comemoram até hoje, porque lembra da noite em que eles sacrificaram o cordeiro, que eles marcaram a porta, né, as ombreiras e a verga da porta, marcaram com sangue, e naquela noite o juízo de Deus foi executado sobre o Egito. O espírito destruidor passou pelo Egito e ele matou o primogênito de cada família e de cada animal, inclusive o filho do faraó. E nessa noite o faraó entendeu que ele não podia diante do poder de Deus, e ele libertou o povo do Egito. Então foi uma festa, foi um dia muito marcante para o povo de Israel. Agora, o que eu quero chamar a sua atenção? Deus falou que passaria por todas as casas, inclusive na casa dos hebreus, que estavam no Egito. Só que ele falou o seguinte: eu vou executar juízo em todas as casas, e o primogênito de cada casa, de cada família, de cada animal vai morrer, exceto a casa que tiver o sinal do sangue. Quando eu passar, disse Deus, e eu enxergar o sangue, eu vou saltar. Por isso que a palavra Páscoa significa salto. Eu pergunto para você, Deus é justo ou Deus é injusto? Por que ele iria executar juízo no Egito? Por causa dos pecados das pessoas. Pergunto eu para você, havia pecado só na casa dos egípcios, ou havia pecado também na casa dos judeus, dos hebreus, melhor dizendo? De todas as pessoas havia, sim ou não? Mas Deus é justo, então por que razão Deus passaria na casa dos egípcios e mataria o primogênito dos egípcios, e ele não passaria na casa dos hebreus e não mataria o primogênito dos hebreus, se Deus tem que ser justo e o pecado tem que ser punido? Por quê? Porque Deus não ia executar o juízo, a morte não ia estar em cada casa. Quando Deus passou na casa do hebreu e ele viu o quê? O que aquele sangue significava? Que a morte já havia ocorrido naquela casa. O juízo já havia sido executado naquela casa. Por exemplo, se você estiver passando numa rua, você está passando numa rua, e você vê uma poça de sangue ali no portão de uma casa, o que você pensa? Morreu alguém ali. Foi isso que aconteceu. Quando Deus passou, a casa que já tinha sido marcada com sangue, Deus olhou e disse: a morte já passou aqui. Isso é muito interessante, pessoal. Sabe por quê? Porque a casa que tinha o sangue do cordeiro, o cordeiro substituiu a morte da família, do primogênito. Mas a casa que não aceitou, a família que não aceitou o sacrifício do cordeiro, teve que pagar com a própria vida. Então nós podemos dizer que o cordeiro substituiu, a morte daquele cordeiro substituiu a morte da pessoa. Então aquele cordeiro lá no Egito, que Deus orientou Moisés que fosse sacrificado, quem ele representava? Jesus. Por quê? Porque aquela Páscoa, na verdade, era uma profecia sobre a Santa Ceia. Páscoa e Santa Ceia, na verdade, são a mesma coisa. Entretanto, qual a diferença? Que ele falou assim, tem que ser um cordeiro para cada família. Se a família for pequena, chama o vizinho para entrar na sua casa, e você fecha a porta, marca com sangue lá, fecha a porta, e você fica ali, não saia da casa.
E o sangue de Jesus, que não é o sangue do cordeiro animal, mas é o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu pergunto, é um sangue melhor ou pior do que o do cordeiro? Então, o sangue de Jesus, o sangue do nosso Senhor Jesus, que é o Cordeiro de Deus, foi derramado não por uma família, não por uma pessoa, mas por todas as pessoas. Então, na Santa Ceia, nós estamos recebendo o sangue do Cordeiro de Deus. Mas pense comigo, quando o anjo da morte bateu o olho naquela casa e viu a casa marcada com sangue, ele já falou assim, a morte já passou por aqui, a morte já ocorreu aqui, o juízo já foi executado nessa casa. Agora eu queria que você abrisse a Bíblia em Lucas 22:14. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhes, tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse, recebei e reparti entre vós, pois vos digo que, de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, e tendo dado graças, o partiu, e lhes deu, dizendo, isto é o meu corpo, que nós falamos semana passada, oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vós. Pessoal, presta atenção que eu vou falar para você. Eu disse para você que eu ia falar a respeito da importância do sangue da Santa Ceia. Eu quero que você guarde no coração o que eu vou falar para você. Quando você aceita Jesus, recebe Jesus na sua vida, você sabe que você é perdoado dos seus pecados, sim ou não? Porque Jesus levou na cruz os nossos pecados, as nossas maldições. Então a obra da cruz foi uma obra perfeita. Mas ele falou assim, todas as vezes que você comer do pão e beber do cálice, você está anunciando o quê? Nós precisamos nos lembrar todas as vezes que nós participarmos de uma ceia, que quando você come do corpo, você está recebendo o quê? A saúde de Jesus, porque lá na cruz ele levou a nossa doença. Então foi a troca, a nossa doença pela saúde. Ele foi para o inferno para nós irmos para o céu. Ele foi condenado para nós sermos absolvidos. Ele foi punido por causa dos nossos pecados. É ou não é? Então, o corpo. E o sangue? Quando nós bebemos do sangue, nós precisamos ter em mente uma coisa. Que eu fui marcado pelo sangue do meu Senhor. Para quê? Para que a morte, ao olhar para você, para que o inferno, ao olhar para você, para que o juízo final, ao olhar para você, para que o inferno, ao olhar para você, diga, o juízo já foi executado nessa vida. A morte já passou por aqui. O juízo final já passou por aqui. A condenação já passou por aqui. Nós já fomos julgados. Nós não estamos caminhando rumo ao inferno, porque Jesus já foi para o inferno no nosso lugar. Nós já fomos para o inferno em Jesus. Os nossos pecados foram punidos no corpo dele. Esse sinal, quando você bebe do sangue de Jesus, você recebe uma marca. É como se você fosse manchado pelo sangue de Jesus, para que o juízo, ao olhar para você, diga, essa vida tem dono. Nós somos comprados pelo sangue do Senhor Jesus. A sua vida, ela é propriedade do céu. Ninguém pode tocar na sua vida, porque você tem uma marca. Quando você bebeu o sangue de Jesus, essa marca diz para o juízo, diz para a morte, diz para o inferno, o juízo já foi executado na sua vida. Tudo que você deveria sofrer pelos seus pecados, alguém já sofreu. O cordeiro já foi sacrificado. Alguém morreu no seu lugar. Alguém foi punido no seu lugar. Então, se alguém foi punido, se alguém morreu,
não há mais que se falar em morrer, não há mais que se falar em morte, não há mais que se falar em inferno, não há mais que se falar em juízo final para a gente. Nós vamos nos apresentar diante do trono de Deus para receber o quê? O galardão. Quando você participa do cálice da Santa Ceia, você tem que lembrar o seguinte: há uma marca em mim, e essa marca diz que alguém morreu por mim. E se alguém morreu por mim, a morte não tem domínio mais sobre a minha vida. O inferno não tem mais domínio sobre a minha vida. Porque você está marcado com o sangue de quem? O sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É isso que Jesus mandou anunciar. O corpo, a saúde. E o sangue, que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Estenda a mão para cá. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu apresento ao Senhor este pão, mas eu consagro ao Senhor, meu Pai, para que através da Tua presença e do Teu poder, ele deixe de ser pão, para ser o corpo do Teu Filho Jesus. E para que ao comermos da carne do nosso Senhor Jesus, recebamos saúde física, saúde espiritual, recebamos longevidade, juventude, que as virtudes do corpo do nosso Senhor façam parte do nosso corpo. Assim como um dia as nossas doenças e enfermidades fizeram parte do corpo dele, que a saúde dele faça parte do nosso corpo. Meu Pai, consagra, abençoa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode se sentar. Com malfeitores morreu, por minha culpa Jesus a vida deu. Foi quebrantado, grande dor sofreu, o meu pecado ele recebeu. Sem ver bondade, chorou. Foi meu pecado que ele carregou. Foi esmagado por querer amar, e tudo isso foi em meu lugar. Se entregou por mim, morreu pra me salvar. Na cruz Jesus tomou o meu lugar. Amor assim jamais existirá. Se entregar só pra me salvar. Morto foi Jesus, Cordeiro de Deus, Senhor da cruz, eternamente Rei. Amor assim jamais existirá. Tomou pra sempre o meu lugar. Morto foi Jesus, Cordeiro de Deus, Senhor da cruz,
existirá. Pode servir os obreiros. Tomou Para sempre o meu lugar. Fica sentadinho, tá? Depois nós vamos ficar em pé e vamos participar juntos. Levante o pão para o alto. E que agora é o corpo do nosso Senhor Jesus. Meu Pai querido, meu Pai amado, nós a Ti consagramos e abençoamos, meu Pai, o corpo do nosso Senhor, sabendo que lá na cruz Ele levou sobre Ele as nossas dores, doenças, enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Repita assim comigo esta oração. Meu Pai, eu recebo o corpo do Teu Filho Jesus, e ao me alimentar, ao comer da carne dele, eu recebo dele saúde física, espiritual, juventude e longevidade. Eu recebo as bênçãos do corpo de Cristo, da mesma forma que Ele recebeu e carregou com as minhas doenças, que ao comer do corpo, eu recebo saúde, em nome de Jesus. Feche os olhos um instantinho, ou permaneça com os olhos fechados. Quando você comer do corpo de Jesus, a saúde do corpo dele vai passar pelo seu corpo, na sua pele, na sua carne, no seu sangue, nos seus ossos, e vai curar as suas doenças e enfermidades. A sua vida vai ser um testemunho do milagre de Jesus, e você vai se lembrar sempre que o milagre aconteceu no dia que você se alimentou do corpo do Senhor Jesus. A obra da cruz alcançou você. Diga assim seja. Então coma do corpo de Cristo. Sem pressa, desfrute desse momento. Aleluia. Receba saúde no seu corpo. Que a presença de Jesus passe pelo seu sangue agora. Que a presença do Senhor Jesus passe pela sua carne, pelos seus ossos, pelos seus músculos. Que o poder de Deus venha passar em cada órgão do seu corpo, para lhe dar saúde. Então receba saúde no coração, no pulmão, no rim, fígado, intestino, em todo o aparelho respiratório, da cabeça aos pés. Que o poder de Deus passe no seu corpo agora, te dando saúde, nos seus nervos. Que o poder de Deus venha agir no seu corpo agora. Receba saúde, e que toda doença saia desta vida, que toda doença saia desse corpo, que toda doença saia desse órgão, que toda doença saia da pele, que toda doença saia dos ossos, que toda doença saia desse corpo agora. Diga assim: meu Deus, eu não vejo mais a doença no meu corpo, mas eu a vejo no corpo de Cristo, que levou sobre ele as minhas doenças, dores e enfermidades. O que eu enxergo no meu corpo é a saúde do meu Senhor Jesus. O meu corpo
recebe agora a saúde que vem do alto, do corpo de Cristo. Eu recebo saúde, força, juventude e vida longa. Meu Deus, que o meu corpo seja agora saudável, pois em mim não há mais lugar para doença, pois o meu corpo pertence ao meu Senhor Jesus. Amém. Levante o cálice para o alto. E por semelhante modo, após haver ceado, ele tomou o cálice, deu graças e disse: esse é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, derramado por vós para o perdão dos pecados. Diga que assim seja, em nome do Senhor Jesus. Abre os olhos um pouquinho, só um instantinho. Jesus disse que o sangue é o sangue da nova aliança. Que aliança é essa? Hebreus capítulo 10, versículo 16 diz assim: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis, a lei da liberdade, e sobre a sua mente as inscreverei. E acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Amém? Olha o que está escrito aqui. Também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para... Amigo, amiga, não queira falar assim para Deus: Deus, perdoa o meu pecado. Ele vai falar assim para você: que pecado? Porque Ele não se lembra mais dos nossos pecados. Porque quando Ele olha para nós, o que Ele enxerga? O sangue do nosso Senhor Jesus. Diga graças a Deus. Eu não sei o que você fez no passado, mas eu quero que você saiba de uma coisa: isso não existe mais. Isso está esquecido, apagado, porque essa é a nova aliança. O juízo já foi executado. A marca que vai ficar em você é a marca de: esse aqui me pertence. Nem morte, nem juízo, nem nada. Diga graças a Deus. Pai querido e Pai amado, consagre e abençoa com teu poder, meu Pai, e que seja agora o fruto da videira, seja agora o sangue do nosso Senhor. Não representa não, ele é agora o sangue do Senhor. Repita assim comigo, amiga e amiga. Você vai ter uma oportunidade tão preciosa agora. Você que deseja receber Jesus como teu Senhor e Salvador, você que deseja estar debaixo da graça do Senhor Jesus, repita assim comigo: meu Pai, nesta manhã tão preciosa, eu recebo o teu Filho Jesus como meu Senhor e meu Salvador eterno. E te agradeço, meu Pai, porque os meus pecados foram perdoados, a minha alma lavada. Eu te agradeço, meu Pai, porque o Senhor me recebe nesta manhã, e eu recebo o teu Filho Jesus como meu Salvador. Meu Pai, a partir de hoje, em mim haverá uma marca, a marca do sangue do Cordeiro, do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E essa marca vai cantar, vai gritar e vai falar aos quatro cantos deste mundo e do porvir, que eu pertenço ao meu Senhor Jesus. Aleluia. Beba agora do sangue de Jesus. Pode colocar o cálice aí na poltrona. Pode colocar o cálice sobre a cadeira. Pai querido, Pai amado,
Te louvamos e te agradecemos, meu Pai, pela tua presença em nossa vida. Te louvamos e te agradecemos, meu Pai, pelo teu Espírito em nossa vida, pela nossa salvação, meu Pai, porque nós sabemos que a responsabilidade, o peso da responsabilidade não está mais sobre os nossos ombros, mas está sobre os ombros do teu Filho Jesus. A nossa salvação pertence a Ele, Ele é o proprietário da nossa alma, Ele é o proprietário da nossa vida. Te louvamos, meu Senhor, meu amigo, minha amiga, agradeça a Ele, porque o juízo já foi executado na nossa vida. Hoje você é um filho de Deus, uma filha de Deus, herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo, para você herdar a vida eterna, o reino eterno. Esse é o evangelho do nosso Senhor. Ele nos salvou, Ele nos comprou com o seu sangue, a nossa vida a Ele pertence, aleluia. Oh meu Senhor querido e amado, venha com a tua presença e o teu poder agora, meu Deus, abraçar cada pessoa, meu Senhor, abraçar cada homem, cada mulher, porque outrora, meu Deus, nós éramos um povo perdido, nós estávamos andando à deriva nesse mundo, meu Pai, com medo da morte, com medo, meu Deus, de não sermos salvos, mas hoje nós entendemos, meu Senhor, que há uma marca em nós, uma marca, meu Deus, que não fomos nós que criamos, uma marca, meu Pai, que não foi um privilégio nosso nem por nós, mas, meu Deus, é uma marca que foi nos dada pelo teu Filho Jesus, e essa marca, meu Deus, é marca de propriedade, essa marca, meu Pai, é marca de juízo executado, e o teu sangue, meu Pai, nos manchou, o teu sangue nos marcou, o teu sangue, meu Pai, faz com que sejamos hoje propriedade do Senhor. Oh meu Deus, te louvamos, te exaltamos e te glorificamos, aleluia. Coloque a mão juntinho do coração. Meu Pai, nós te agradecemos, meu Senhor, pela tua grande obra lá no Calvário, pela vida, mas pela morte do nosso Senhor, porque foi a morte dele que nos deu vida, foi a morte dele que nos salvou, aleluia, meu Pai. Eu te agradeço, meu Senhor, porque hoje não há mais o medo da morte, hoje não há mais o medo, meu Pai, de perder a salvação, não, porque a nossa salvação está nas mãos de alguém que é fiel e justo, o nosso Salvador. E hoje, meu Pai, nós te abraçamos e te servimos e te seguimos, porque os nossos pecados, meu Pai, foram todos perdoados, nossa alma foi lavada, nós somos comprados e fomos marcados, porque o Senhor é o Cordeiro de Deus. Te louvamos, te exaltamos e te glorificamos, meu Pai. Agradeça a Deus, amiga e amiga, com as suas palavras, diga para Ele: obrigado, meu Pai, obrigado por ter enviado o teu Filho Jesus, o meu Salvador. Fale para Ele: obrigado, meu Pai, porque o Senhor me amou mesmo quando eu estava vivendo, meu Pai, em trevas. O Senhor me amou mesmo quando eu era inimigo teu. O Senhor me amou, meu Pai, mesmo quando eu vivia para esse mundo, adorando deuses de pau, de pedra. O Senhor me amou, o Senhor me resgatou, o Senhor me salvou. E hoje, meu Pai, a minha vida é para te louvar e para te adorar e para exaltar o teu santo nome. Agradeça a Ele por essa marca que Ele colocou em nós. Agradeça a Ele por tão grande salvação, porque Ele disse: fazei isso em memória de mim, fazei isso, e nós fizemos isso em memória dEle, para lembrarmos do que Ele fez por cada um de nós. Aleluia, louvado seja o nosso Senhor. Como hei de agradecer por tão imenso amor, como posso expressar? Obrigado, meu Senhor. É tão pouco a dar e tanto a receber. Pelo sacrifício de Cristo é que eu venho lhe dizer: obrigado, meu Senhor, pelo teu Filho
morrer naquela cruz, o seu sangue derramou. Mesmo sendo inocente, meus pecados perdoou. Obrigado, meu Senhor.